Bom dia mais uma vez, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um. Vamos continuar a nossa caminhada aqui no texto de Apocalipse. Capítulo 9 hoje. Abram aí as suas Bíblias. Capítulo 9. Já estamos chegando quase na metade, olha só, quase na metade. Que belezinha, hein, Dó? É, Dó Lucinho? Já? Metade, hein? Olha. Vai ser diplomado agora. Já vamos ser diplomados. Tem que ser, né? Dessa vez tem que ser, né? Se não diplomado, pelo menos não vai ter mais medo de Apocalipse, né? Capítulo 9, a partir do versículo 1, nós vamos entrar aqui na sequência dos toques das trombetas. Eu vou ler até o versículo 12 e a gente fala um pouco sobre eles. Depois, a minha intenção é que o versículo 13 seja para o próximo domingo, versículo 13 ao 21. Vamos lá então. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saía do poço. Escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como de homem. Também tinha cabelos como de cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm o pelejo. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que, depois destas coisas, vem ainda 2 ais. Olha só, até aqui. Olha, o que estava assustador no domingo passado ficou ainda mais, hein? Ô, gente, quando a gente pensa que vai aliviar o negócio aqui, fica mais terrível ainda. Fica aparecendo muitos ais assim. Olha, tantos ais, né, dona Lucinha? A quinta trombeta, de fato, a quinta, sexta trombeta, elas intensificam ainda mais o caos que já foi inaugurado ali nas primeiras trombetas, que fazem, como vocês já sabem, uma repetição daquilo que nós já vimos nos 7 selos. São 3 ciclos, selos, trombetas, taças, que são os flagelos, de 7 eventos cada. Então esses eventos são repetidos, e cada vez que eles são repetidos, o que acontece? É inserido mais informações, mais intensidade, algo é colocado a mais. Aquilo que nós chamamos dentro da poesia, da literatura hebraica, esqueci. Alguma coisa progressiva, esqueci o nome da poesia. O termo técnico. Esqueci. Está no material anterior aí que eu enviei no grupo, no domingo passado. Mas é algo progressivo.
paralelismo progressivo. Então se coloca lado a lado, é repetido tudo aquilo que foi já apresentado, só que de forma mais intensa, com mais informações e de uma forma mais potente, tá? E isso vai acontecer também nas 7 taças. Quando finalizar as 7 trombetas, vai ter ali alguns interlúdios e tudo mais, para depois entrarmos nos 7 flagelos, que ali é o final mesmo. É a última o último dos 3 ciclos, dos 7 eventos. Mas há uma diferença muito importante de se notar a partir aqui da quinta trombeta. Nas 4 primeiras, aonde que os danos eram feitos? Vocês se lembram? O dano era feito aonde? Para todos, de fato. Mas há um lugar específico onde acontece esses danos. Aonde não tinha o selo de Deus, vai aparecer aqui na quinta, a partir da quinta trombeta. Mas lembram-se? Os elementos naturais, a criação material de Deus, a criação física, ali as águas, o solo. O que vai acontecer agora a partir da quinta trombeta? Aonde vai ser o tormento? Não vai ser material, vai ser espiritual. Aqui o dano vem forte de maneira espiritual. Tanto que há a advertência de Deus lá dizendo: olha, não vão matar, vão atormentar. Mas vamos lá. Essas trombetas, elas podem fazer ali, como eu coloquei no material, conexão com aquilo que nós temos como a abertura do primeiro selo. Quando há o primeiro selo aberto, aparece um cavalo e um cavaleiro. Que cor que era o cavalo e o cavaleiro? Primeiro selo. A Maristela está representando ali a cor do cavalo, hein? E do cavaleiro, hein? Branco. Mas ali, diferentemente do que nós temos mais adiante do cavalo branco, aqui esse cavalo branco e esse cavaleiro branco não representam Jesus. Aqui é a representação do anticristo, aquele que se parece com Jesus. Nós veremos as semelhanças ali. Ele tinha um arco na mão, que já difere, porque a arma de Jesus é um arco. Qual que é a arma de Jesus? Uma espada que sai da onde? Da boca. Própria palavra dele. Mas tem uma coroa. E agora? E saiu vencendo para vencer. O anticristo, ele toma ali semelhanças de Jesus. E nós perceberemos que aqui da mesma forma, lá no versículo 7, diz que eles levavam coroas parecendo coroas de ouro. Esses gafanhotos, feito cavalos, com cara de homem, cabelo de mulher, ferrão de escorpião. Ô bicho feio, hein? Mas imagina aí, é para trazer esse senso de horror mesmo. Então é uma tormenta. É uma tormenta espiritual. É um tormento espiritual, detalhe, aos que não têm o selo de Deus na fronte. Não é para a gente ter medo, isso aqui não é para assustar. Uma vez um pastor tentou me assustar muito com isso aqui. Eu lembro que eu era menino assim, né, jovem, tinha começado a ir para a igreja, aí ele foi, não era o pastor da minha igreja, era de um amigo nosso, mas a gente foi lá, teve uma programação e ele falou que ia pregar sobre um texto, ele meio que deu um spoiler para a gente ali do que ele ia pregar. E ele começou a tacar terror na gente lá. Vocês vão procurar morte, vocês não vão achar. Vocês vão apertar tanto o dente de vocês que ele vai chegar a esfarelar e a dor não vai passar. Como se como se esse tormento fosse um tormento para todos, e não é. Esse tormento é para aqueles que se rebelam contra o Cordeiro, não é para aqueles que têm o selo do Cordeiro. Parece muito também aquilo que nós temos no capítulo 7, no versículo 3. Alguns autores vão dizer que não é a semelhança, mas eu vejo sim.
Eu vejo semelhança lá quando os 4 anjos estão nos 4 cantos da terra, mas um anjo impede que eles saiam. Fala assim, vocês não vão sair ainda, porque é preciso que o número dos servos de Deus sejam confirmados. E aí vai entrar no que é os 144 mil selados. Tá? Pastor, esse momento aí, Jesus já voltou? O que você acha? Vamos lá, o que você acha? Eu acho que os servos de Deus, os filhos de Deus, não vão passar por isso. Você acha que não vão passar pela tribulação? Vão passar pela tribulação. Isso aqui é claro que não vai se passar, porque aqui o Senhor protege do tormento espiritual, porque há o selo dele. Mas a grande tribulação a gente passa sim. A grande tribulação sim. Não o tormento, não esses tormentos espirituais fortes aqui. Mas, ao mesmo tempo em que está acontecendo esse caos na criação, a gente está aqui. Capítulo 6, quando os santos que estão diante do trono clamam a Deus que ele vingue o sangue deles, que foram mortos, o que Jesus diz? Ainda não, porque o número dos seus conservos não foi, é preciso que mais morram ainda nessa dinâmica para que seja completado o número dos seus conservos. Tá? Agora, o tormento espiritual, não. Aqui não é a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, meus irmãos, não há mais tempo para nada. É destruição eterna e a vida eterna. É a morte eterna e a vida eterna. Aqui é para que eles se arrependam. Se você for lá no final do versículo do capítulo 9, o finalzinho do capítulo 9, que a gente vai tratar ainda no domingo que vem, diz assim, os outros homens, aqueles que não foram, versículo 20, não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios, não se arrependeram dos seus assassínios. Então o que é isso aqui? Eu já repeti para vocês diversas vezes. O que é esse ato de juízo de Deus? É uma disciplina, é para que haja arrependimento. Se há possibilidade de arrependimento, ainda não é o final de tudo. Tá? O final de tudo não tem tempo, meus irmãos. A hora que a última trombeta, que não só essa aqui, mas a última trombeta tocar lá, não tem mais tempo. Irmão. Aí não tem choro nem vela. Quem foi, quem ficou, ficou. Mas isso aqui é para mostrar para que haja arrependimento. Arrependimento para quem? Para quem está se rebelando contra o Cordeiro, se devotando à Babilônia, e para aqueles que estão dentro lembra das cartas das 7 igrejas? Daqueles que estão dentro das igrejas, mas estão adorando, estão se prostituindo com Jezabel, estão adorando as obras dos Nicolaitas. Para essas pessoas. Sim, é para que eles se arrependam. É para que eles se arrependam. É um exercício de disciplina. Há aqueles que já são selados, esses não passarão pelo tormento. É para que esses que estão passando pelo tormento vejam ao que eles estavam se dobrando e percebam e reconheçam. Tá? Mas a proximidade muito com aquilo que nós temos no primeiro selo, porque o primeiro selo fala de um cavaleiro branco, montado num cavalo branco, que sai com um arco e uma coroa vencendo para vencer. E lá nós vimos que é a personificação ali, o simbolismo para o anticristo. O anticristo é aquele que sai vencendo para vencer. É aquele que tenta se aproximar de Cristo Jesus. Só que qual é a vitória qual é esse vencendo para vencer que aquele cavalo branco com o cavaleiro branco traz? A destruição que tem depois no segundo, terceiro, quarto e quarto selos. E lá, naquela ocasião, eu falei sobre uma referência que este cavalo e este cavaleiro com um arco na mão, ele fazia dos guerreiros partos. Havia um povo no primeiro século chamado Partia. E eles tinham os guerreiros partos. Os guerreiros partos, ou a nação, o povo da Partia, eles eram um dos únicos povos não dominados por Roma. Por quê? Porque eles tinham um exército muito forte. Eles eram os
o único exército cujos seus cavaleiros portavam arco. Eu não sei se essa expressão saiu de um evento. Nós temos um evento, por exemplo, no ano 53 a.C., em que Crasso, que era um comandante, um general das forças romanas, ele vai enfrentar os partos com 7 legiões de romanos, de soldados romanos. E ele perde. E ele é devastado. Eu não sei se daí sai aquela expressão, erro crasso. Eu fiquei pensando, falei, eu acho que é, porque ele cometeu um grande erro, Crasso, 53 a.C. Quando a gente fala de um erro muito forte, nós temos um plano, isso é um erro crasso. Né? Pode ser que seja daí, muito provavelmente é. Então, aquele cavalo era um sinal de ameaça à Babilônia, que era aquela que pensava ser soberana. Lembram-se? Ela pensa ser soberana. Inclusive lá mais à frente, capítulos adiante, vai dizer, você que está sobre o monte, que pensa, não vou ser derrubado, sou rica e poderosa. Vai sim, a ameaça vem. E a ameaça vem da própria expressão do mal. Porque Deus usa as próprias forças do mal para derrotar ele mesmo. O que a gente vai ver aqui. Tal qual o dilúvio. O que são muitas águas? Quando Deus vai realizar a criação, o que tem antes de Deus dizer haja? O Espírito de Deus está pairando sobre o quê? Águas. O que era antes de Deus realizar todas as coisas? Caos. Ou seja, muitas águas representam caos. Quando Deus derrama o dilúvio sobre a maldade, o que ele está fazendo? Usando o próprio caos para destruir ele. Mas a partir desse caos ele preserva a sua humanidade, ali por meio de Noé e da criação preservada, que vai apontar depois para o grande Redentor, que é Cristo Jesus. Tá? Aqui é da mesma forma. O mar, as águas têm a expressão de caos. Por isso que no final de Apocalipse o mar já não mais existirá. Não é que não haverá águas, mas não haverá mais um caos. Tá? Aqui, quando a gente perceber algumas características dos cavalos, dos gafanhotos e tudo mais, dessa figura, a gente vai perceber ali semelhanças com os guerreiros partos novamente. Então, o que é essa ameaça para com o mal? Esses guerreiros, né, fortes, um exército forte, impetuoso, tenebroso, que destruía e que não era dominado. Tudo bem até aqui? Tudo bem? O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aqui a gente já tem uma questão ali que pode ser interpretada de duas formas. Quem é essa estrela caída dos céus? Alguns vão dizer que é um anjo mau, ali apontando para o próprio Satanás. Lucas capítulo 10, versículo 18, fala deste que é lançado. Apocalipse mais adiante fala, deixa eu pegar o texto aqui, Apocalipse 12 não, Apocalipse 12, 9, deixa eu ver. Isso, 12, 9. Diz lá: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e foi atirado à terra, e com ele os seus anjos. Então, alguns vão olhar para essa estrela caída dos céus e vão identificá-la com o próprio Satanás, que foi lançado. Após ali uma derrota cósmica, que faz referência à expulsão de Satanás, após se rebelar contra Deus, a sua expulsão para a terra, e depois ele vem atormentar aqueles que estão na terra. Ele é lançado e é dado a ele uma chave do abismo. Então tem esse olhar. Vai olhar para essa figura da estrela caída como uma figura má. O que eu acompanho, tá? Eu acredito que esse aqui, apesar de ficar muito ali na dúvida com alguns pontos, mas eu acabei chegando à conclusão que faz mais sentido mesmo isso aqui. Alguns vão olhar para esse texto e dizer que é uma figura boa, uma personagem boa, um anjo bom. Por quê? Porque vai olhar lá para o capítulo 12, por exemplo. 12 não, 20. Vai lá para o capítulo 20.
partir do versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, e ele tinha na mão a chave do abismo. Olha só, e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs sobre ele o selo. Então alguns vão olhar lá para o capítulo 20 e pensar e definir que essa estrela caída, na verdade, ali eles vão traduzir de maneira diferente o caído, porque de fato pode ter. Mas quando a gente olha para a gramática, para as expressões, para os idiomas antigos, principalmente idiomas que não existem mais, embora haja o grego, embora haja o hebraico, hoje são completamente diferentes do grego que nós tínhamos koiné e o hebraico que nós tínhamos nos tempos bíblicos. Quer um exemplo disso? Pega em português arcaico e tenta ler. Você vai pensar que é outro idioma, você não vai conseguir entender, porque o idioma ele é dinâmico, ele muda-se. Quando a gente vai olhar para uma expressão, a gente simplesmente não olha para a sua morfologia, para o seu significado, pura e simplesmente. Então, uma palavra, ela não tem um significado apenas, ela tem uma gama de significados. Cada expressão, ela tem aquilo que nós chamamos de campo semântico. Por isso que as traduções bíblicas, muitas vezes você lê um versículo em uma e em outro, você vê que tem ali, são expressões diferentes, porque alguns editores optam por um tipo de tradução, outros por outra. O que vai definir isso aí? O contexto define. Por isso que a gente precisa, por isso que há o exercício de exegese. Traduzir Bíblia não é pegar lá o idioma grego, pegar o dicionário grego e olhar a palavrinha, olhar aqui, traduzir lá ipsis literis, não vai sair porcaria. Vai sair uma porcaria. Porque não é assim que se faz. É necessário que haja compreensão do contexto do texto escrito, o vislumbre daquilo que imaginou o autor ao escrever. São todas a exegese não é simplesmente uma ciência, mas ela também é uma arte de você perceber todas essas coisas e procurar ali trazer o melhor significado. Isso que é uma bênção, meus irmãos. Quando a gente, aí às vezes a gente pode pensar, mas por que hoje com a tecnologia que a gente tem aí, por que não tem Bíblia já traduzida para todos os idiomas? Porque não é só traduzir. É preciso compreender o que aquela palavra significa no contexto deles e aplicar a palavra no contexto hebraico, grego, para trazer o melhor sentido. Tá? Alguns vão olhar essa palavra caída e vão compreender, por exemplo, Osborne, que é conceituadíssimo, mas eu não concordo com ele aqui. Ele vai dizer que aqui não se traduz como caído, não deve se traduzir como caído, embora reconheça essa possibilidade. Ele vai traduzi-la como aquela que descende, uma estrela descendente dos céus, não caída. E aí ele vai ligar ao anjo do capítulo 20. Mas para mim há diferenças aqui, tanto depois lá à frente do capítulo 20, por quê? Porque aqui a gente vê que quando o abismo é aberto, as próprias forças demoníacas, aqui os gafanhotos são um símbolo, tá? Um símbolo dos demônios, tá? Força demoníaca. O que ela está fazendo com aqueles que não têm o selo? Atormentando. Lá quando houver a libertação, lá no capítulo 20, o que fará Satanás quando ele for solto por esse anjo? Ele vai agregar as nações para pelejar contra o Cordeiro. Então tem uma diferença, por isso que eu caminho aqui na mesma direção dos outros autores que falam que essa figura aqui é má. Mas como que a gente acerta essa diferença? Porque aqui fala que ele que tinha, a figura má que tinha chave, lá vai dizer que o anjo que tinha chave. A compreensão historiográfica da mente hebraica, semítica e grega não é a mesma que a nossa. Eles não querem ligar todos os pontos lá, eles querem trazer a noção de que havia um lugar que foi esse lugar aberto, e a partir desse lugar aberto, que é o próprio inferno, e abismo, é a própria concepção de inferno, fazendo com que essas forças demoníacas venham atormentar aqueles que não têm o selo na fronte, o selo do Senhor na fronte. Pode falar aí, né? Por isso que surgem muitas igrejas que eles pegam um versículo da Bíblia, não lê inteiro e
depois vai crescer uma igreja. Isso acontece muito mesmo. Muitas pessoas ligavam esses gafanhotos aqui aos helicópteros. Agora eu escutei recentemente falando que esses gafanhotos aqui eram os drones. Assim, mas a gente está acreditando em muita coisa assim, viu? Mas quando a gente compreende de fato ali o contexto em que se encaixa isso, a gente vê que não faz muito sentido. Tá? São todos símbolos. Símbolos, lemos, um dos objetivos de Apocalipse, não é que nós olhemos para ele como um escrito especulativo e adivinhacionista. Uma das primeiras perguntas feitas aqui quando eu comecei a falar sobre Apocalipse, inclusive, eu me lembro bem de uma pergunta e essa pessoa já não veio nem mais depois, porque eu acho que ela tinha isso como expectativa. Ela falou, então eu não vou saber se a guerra que está acontecendo lá é por causa disso. Eu falei, não é isso. Não é isso que o Apocalipse está falando. Aí eu acho que quebrou a expectativa dela. Porque a gente quer ouvir as teorias da conspiração. A gente quer ouvir que drone é o gafanhoto de Apocalipse. A gente deseja olhar para o Papa e falar que ele é o anticristo. Mas a confissão de fé fala, vai olhar o contexto da confissão de fé. De fato, o Papa representava ali sim a figura do anticristo que eles estavam sofrendo. O anticristo não é uma personalidade, simplesmente, pode ser todo um sistema contrário. Aqui a Babilônia é a personificação do anticristo. Tá? Então a gente tem esse desejo aí de querer olhar para os eventos históricos e achar ali em Apocalipse qual é o evento que agora está acontecendo. Então, Apocalipse não se furta esse tipo de coisa. Graças a Deus por isso. Oi, meu irmão. Nada a ver, absolutamente nada a ver. Aconteceu porque o homem é perverso e quer dominar por suas próprias forças. Obviamente que isso revela o que a Bíblia diz de perversão humana, de pecado, desejo de dominação e o espírito do anticristo. Mas não é um evento lá que aconteceu porque as duas coisas estavam escritas ali. Não. E os outros prédios que acontecem isso? Então não. Definitivamente não. Compreender essa questão, então tem esses dois lados. Alguns vão olhar e vincular essa estrela caída, que é uma estrela que no caso para eles, ela desce, ela não é caída, ela desce, então se assemelhando ao anjo do capítulo 20. Eu sigo aqui a tradução que nós temos, estrela caída mesmo, entendendo como o dragão sendo expulso lá do Satanás, diabo, sendo expulso e caindo. A estrela caída, ao longo do texto bíblico, tem algumas interpretações. Quando a gente vai para Judas, por exemplo, ali uma epístola curtinha aqui antes de Apocalipse que nós temos, fala dos falsos profetas. Eles eram como estrelas errantes. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, Isaías, por exemplo, ele olha para o rei da Babilônia e ele vai dizer que ele é o quê? Estrela caída. Lá, a estrela caída não se refere a Satanás. Muitos vão olhar lá para aquele texto e vão tirar de lá a ideia de Lúcifer e dar o nome de Satanás a Lúcifer. A Bíblia nunca deu o nome de Lúcifer para Satanás. Nunca. Lúcifer, olha só, não se choca não. Não se choca não. Lúcifer, o nome de Lúcifer, se aproxima muito mais de Jesus do que de Satanás, porque significa anjo da luz, anjo de luz. Mas há todo um anseio popular agora no Ocidente por conta dessa fica à vontade, irmã, dessa interpretação e de que vincula-se, mas nunca. Mas não
tem problema. Quem falar Lúcifer se referindo a Satanás, eu não vou corrigir, porque se cristalizou esse termo popular, né? Mas não é correto, tá, meus irmãos? Teologicamente não é. Então, à medida em que nós vamos nos desapegando desse tipo de coisa, também a gente vai amadurecendo cada vez mais, tá? Mas lá se referia ao rei da Babilônia. Nós temos, por exemplo, acho que, não sei se Jeremias ou Ezequiel que falam também de um dos reis, acho que rei de Tiro, também na mesma direção, tá? Mas aqui, de fato, a minha compreensão e de tantos outros, refere-se a esse anjo, essa personagem má. É lhe dada a chave do poço, a chave não é dela, é lhe dada uma chave e essa estrela, e aí, né, os que falam que essa estrela é má, vai fazer a conexão dela lá com o versículo 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que é destruidor. Mesma coisa, Apolion e Abaddon é o mesmo significado. No hebraico, outro grego significa destruidor. Então vamos vincular, essa mesma estrela caída é o anjo que domina o abismo. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Abriu o poço e começa a sair uma fumaceira desgraçada lá de dentro. Fumaceira que chega a cobrir o sol e o ar. Imagina, o terror. E dessa fumaceira sai ali gafanhotos com poder de escorpião. Gafanhotos eram criaturinhas ali que levavam destruição. Quando a gente olha ali para a realidade do Antigo Testamento, exércitos são comparados a gafanhotos. E esse exército vem como que gafanhotos, porque quando eles vinham devastavam o solo, devastavam a vegetação, devastava tudo. Um dos sinais, uma das pragas lá do Egito é lá os gafanhotos vindo. E aí o que a gente não pode esquecer? Lembram-se que eu falei que esse texto aqui as trombetas, elas fazem referência a um texto do Antigo Testamento, que eu já dei a dica aqui? Qual é esse texto? Qual é essa narrativa? A libertação do povo do Egito. A libertação do povo do Egito. O que acontece? Olha só, para a gente perder o medo. O que acontece com o povo de Deus quando as pragas do Egito vêm? São livrados. São salvos. É a mesma coisa aqui. Tudo isso de mal que nós estamos vendo, de terror que nós estamos vendo, é para livrar o povo de Deus de toda a maldade. É para matar o mal. Lá na figura de Faraó, que nem nome tem, e eu já disse e repito, Faraó não tem nome, mas as parteiras hebreias têm. Por quê? Para mostrar a insignificância daquele que pensa ser soberano. Quando Deus derrama o seu julgamento sobre o Egito, é para ele dizer: eu sou o dominador, não você, Faraó. Aqui é a mesma coisa. Deus está dizendo: não é você, Satanás, que é o dominador, não é você, Babilônia, não é você, Roma, não é vocês que pensam serem os bambambãs, não são. Vocês vão aí comendo miúdo, não tem jeito. Sai essa imagem. Os gafanhotos não são literais, tá? Porque se você for tentar aqui ver, olha, ele é parecido com um escorpião, depois ele tem cara de homem, cabelo de mulher, semelhança de cavalo. Não dá, né? Não dá. Então é um símbolo. Símbolo do quê? De uma destruição que vem tal como um exército impetuoso e poderoso, que ninguém conseguirá segurar. Foi-lhes dado o poder com quem tem os escorpiões da terra. E por isso que eles não matam, né? Os escorpiões, a picada do escorpião, raramente ela leva ao óbito, né? A não ser quando, às vezes, criança, sem ali os tratamentos iniciais. Mas o que faz a picada do escorpião? Traz tormento, né? Dói. Eu nunca tomei picada de escorpião, não. Mas quem tomou fala que o trem é... Meu pai tomou. Olha,
Aí ele falou que é uma dor terrível. É potente, mas não mata. É um sinal do tormento que receberão aqueles que não têm na fonte do ser de Deus. Porque lá o que diz o versículo 4: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva, nem a qualquer coisa verde. Esses gafanhotos são diferentes. Eles não vêm para destruir a vegetação. Eles vêm para atormentar espiritualmente, porque são os próprios demônios aqui. São os anjos caídos. Quando abre-se o abismo, os anjos caídos saem para atormentar. A realidade espiritual é verdade, gente. Tá? Existem anjos malignos. As forças espirituais lutam contra o nosso espírito. O espírito tomado pelo Espírito Santo do Senhor. Existe, a realidade espiritual existe. Obviamente que em muitos lugares nós vemos isso aí acentuado de maneira equivocada, mas na verdade a realidade espiritual existe. Ela é verdadeira. Ela é uma ameaça. Por isso que Paulo diz, em termos de carne e espírito, de sermos, de lutarmos contra o espírito, lutar contra a carne, mas também porque por trás do poder da carne está a sedução espiritual também. Tá? Nossa luta, como Paulo diz também, não é contra a carne ou sangue, é contra principados e potestades do ar. Realidade espiritual, aquilo que está por trás daquele que faz o mal. A nossa luta está, por isso que a gente não vincula, por exemplo, a pessoa que faz uma maldade, o verdadeiro inimigo a ser percebido não é a pessoa. O verdadeiro inimigo a ser percebido é aquilo que está por trás da pessoa, aquilo que a influencia a fazer isso. Esse é o verdadeiro mal. Essa é a verdadeira luta. Pode falar, meu irmão. Quando de Apocalipse, eu vejo assim, a gente está falando sobre Apocalipse, parece que é uma coisa distante no futuro, mas o Apocalipse já está acontecendo, né? Tanto no meio físico como no espiritual. Sim. Isso tudo aí que tu está falando já está acontecendo no meio espiritual. E está influenciando o meio físico. A nossa vista não está vendo. A gente não está vendo isso, mas no meio espiritual, se Deus abençoe o nosso corpo aqui, nós iríamos muita coisa acontecendo. Sim. E é o que está acontecendo aqui. Já desde sempre, desde quando Jesus ascendeu do céu ao céu, tudo está acontecendo no meio espiritual. Essa guerra, né? E ela já está presente. Haverá um momento onde isso se potencializará, mas de fato já. E quando a gente olha toda essa punição, essa ação de Deus, né? Esse domínio dele, isso é tudo misericórdia. Porque o pior castigo de Deus é o abandono. É quando eles falam assim, ó, chega. Esse é o pior castigo, essa é a pior opção que um ser pode ter, é o afastamento de Deus. Tanto que a arma de Cristo é uma espada que sai da sua boca. Só que, paradoxalmente, é a arma mais destrutiva que possa existir. Nenhuma arma humana pode fazer o dano que faz a espada que sai da boca de Cristo. Tanto para o bem quanto para o mal. Ou melhor, tanto para a salvação quanto para a condenação. Pode falar, Mário. Esse versículo ele traz um terror assim, mas não nos ensina a responsabilidade de falar o amor de Cristo. De forma nenhuma. Exatamente. Muito pelo contrário, porque se vai haver tormento espiritual, os que têm os selos de Deus também vão assistir esse tormento. Sim. Então, traz uma puxada assim, para a gente não perder tempo, para a gente florescer onde a gente está plantado. Então, isso traz uma responsabilidade, sabe, exato? De vermos aqueles que nós amamos ali, longe dessa esperança que alcançou-nos e falar dessa esperança. Falar da esperança. Outra coisa também, pastor, fala aqui, ó, viu uma estrela caída no céu. Ela já está na terra. Já. Aqui provavelmente, se a gente entende como sendo Satanás,
Até mesmo antes da própria criação, que ele se rebela contra Deus e Deus o expulsa e vem e seduz a humanidade aqui. É porque a gente vê coisa que, às vezes a gente vê assim, né? Eu vi meu padrasto matou uma criança de 9 meses. Gente, aí eu falo, Senhor, essa é a nossa natureza. Né? É a nossa natureza. E tem tudo, tem tanto a nossa natureza aí quanto a sedução maligna. A nossa natureza que foi seduzida por essa pessoa que foi seduzida pelo maligno, né? Isso. Então, eles não vão causar dano à erva verde, nem a qualquer coisa, a árvores, não as questões tal qual as primeiras trombetas, mas eles vão alcançar os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, versículo 4. Só que não vão matar, versículo 5, não vão matar, e sim os atormentar durante 5 meses, durante um período de tempo, haverá tormento. E esse tormento como de picada de escorpião quando fere alguém. São sinais ali de símbolos, né? Que falam a respeito desse terror espiritual que acometerá aqueles que estão longe de se rebelando contra Jesus. Pode falar, Ana. Que é o que a gente vai ver no finalzinho do capítulo 9. E 5 meses ali também pode fazer alusão, eles falam que o tempo ali de destruição que causava ali os gafanhotos eram de 5 dias mais ou menos ali. Não dá para saber. Mas o fato de ser 5 ou ser 1, né, já vai entender que algumas pessoas precisam de mais tempo que outras. Alguns vão olhar como literal, viu, Leonardo? Tem coisas em Apocalipse que pode ser percebido como literal. Alguns vão perceber como literal, outros vão se referir a um espaço de tempo, a um período de tempo. E não dá para se definir quanto tempo. Depois é repetida essa mesma coisa que faz na frente, né? 5 meses novamente. Escorpião também é muito vinculado à expressão de rebeldia. Alguns, por exemplo, leão, ele pode se referir a Jesus, mas também, por exemplo, quando a gente olha para Daniel, o leão ali é a expressão de rebeldia para com Deus. Leão, Leviatã, né, que é o peixe que engole, isso é da minha história que eu Leviatã que tem lá em Jó, em Salmos, essa criatura, que eles falam, essa criatura do mar, é uma representação daquilo que se rebela contra Deus. E ainda assim, quando a gente olha lá para Jó, essa criatura precisa se submeter àquele que é o poderoso, a Deus, mostrando que nada pode sobressair a Deus. Inclusive aqui, quando a gente olha para essas ações demoníacas, Deus coloca limite. Não vai matar e vai ser por esse tempo. Mas é realidade assim, às vezes a gente esquece disso, né? Tal qual o inferno. O inferno é uma realidade, ele precisa ser pregado e falado a respeito dele. Não para aqueles que estão em Cristo, não com terror, porque a gente não precisa temer o inferno. A gente não precisa ter medo do inferno, como a gente não precisa ter medo dos gafanhotos com cara de cavalo, cabelo de mulher, olho de dente, semelhante de cavalo, coração, corpo, a gente não precisa ter medo disso. Não precisa ter medo disso. E a gente não tem medo de inferno, porque o Senhor já nos recolheu para os seus braços de amor. Então, essa é uma certeza. Por isso que Apocalipse não nos dá medo, porque a nossa certeza na vitória de Cristo já está garantida, ele já venceu. Acho que capítulo lá, quando antes de abrir o selo, que João chora porque ninguém abre o selo, ele vai dizer, chega um ancião lá e bate no ombro dele e diz, calma que tem um aí. O leão de Judá, a raiz de Davi venceu e os selos abrirá. Então, venceu, não vence e nem vencerá, ele venceu, já está concretizado. A batalha do Armagedon é só o selinho da vitória já garantida, tá?
Então eles não vão matar, é Deus que vai impondo limites ali, por quê? Porque é um exercício de disciplina, para que aqueles que não se dobraram vejam e se arrependam. E aí vai dizer, né? Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Aqui não a acharão, é de forma nenhuma acharão. Quando a gente olha para o idioma grego, eu falei isso no domingo passado no culto, nós temos o advérbio de negação, são duas expressões que nós temos para advérbio de negação no grego. Formato de o e um uzinho, ou o e um me. Não é o boi berrando, não. Quando eu estava com depressão. Aí, calma aí, Renan. Deixa eu continuar aqui o meu raciocínio. Então, se usa o não em qualquer uma dessas expressões. Quando elas são unidas, quando elas estão uma juntinha da outra, é uma ênfase de negação. Então está dizendo assim, eles procurarão a morte, mas de forma nenhuma, de jeito nenhum poderão encontrar a morte. E para pensar, se ao mesmo tempo é um olhar de terror, o fato deles não morrerem é uma oportunidade para que haja arrependimento. Depois haverá a morte, depois haverá lá a morte de 1/3, como nós veremos nos versículos seguintes. Oi, senhor Renan. Quando eu estava com depressão, eu pensava assim, eu quero tirar a vida. Umas várias vezes eu pensei em tirar a vida, mas não conseguia tirar a vida. Pensava, cheguei a pegar a porta, cheguei a ir para a pista, não consegui tirar a vida. Aí agora eu penso, porque Deus me livrou eu daquele tempo, para hoje eu tenho um pensamento completamente diferente. Deus nos livra das nossas estupidez, né? Deus nos livra de nós mesmos, né? A gente tenta fazer tanta besteira, né? E Deus nos livra. Graças a Ele por isso. Se a gente fosse entregue à nossa própria sorte, a gente ia fazer tanta burrada, né? Não só você, mas eu, quantas vezes, não a esse respeito, mas outras coisas, né? Mas de fato. Oi, Dalvinho. Quantas que nós já fizemos? Porque eu costumo falar sempre que o Senhor reformou o nosso lar, né? Que a minha casa, o Zequinha bebia, fumava, jogava baralho. Eu fumava. Exemplo que eu dava para minhas filhas. Então Deus mudou a sorte, né? A vida do seu Renan, né? O Senhor é o arrimo da minha sorte, né? Então Deus, e cada um tem uma história. Cada um tem. Com certeza, cada um tem uma história. E a minha me emociona muito quando eu falo, porque se a gente alcançado por Cristo já faz burrada, imagina antes, né? Mas graças a Deus por isso. Vai falar do aspecto dos gafanhotos, né? Desses seres demoníacos. Era semelhante a cavalos preparados para peleja. Então vai trazer aqui imagens, depois do versículo 13 em diante, de um poderoso exército. Ou seja, não tem como tentar combatê-los. Então aqueles que estarão sofrendo esse tormento não tem como se livrar disso. É uma consequência natural da rebeldia daqueles que escolheram esse caminho. Na sua cabeça havia como que coroas parecidas de ouro. Veja lá como retoma aquela ideia do primeiro selo. Aquele cavaleiro branco tinha uma coroa, tinha um arco na mão e tinha uma coroa, e saía vencendo para vencer. Então fala que ele é aquele que vai sair para... E ele tem assim, as hostes malignas vão ter os seus êxitos aqui em determinadas questões. Vai ter um momento que, inclusive, uma das bestas, para ser parecida com Jesus, para tentar ser parecida com Jesus, ela morre e ressuscita. Há um tempo que a besta e suas hostes vencem os que estão com o cordeiro, em um determinado período. Mas, no final das contas, já caíram. Mas olha só, o que eu achei interessante é que fala assim, ó, o seu rosto era como de homem e tinha cabelos como de mulheres.
e os seus dentes como de leão. Olha só, então eles tentam ali seduzir com aparência de bem, né? Com aparência de bem, rosto de homem. Então, Satanás e seus anjos seduzem com aparência de bem. E a gente vai ver depois que o anjo maligno, ele se apresenta como um anjo de luz. Cabelos como de mulher, pode fazer uma referência ali à sedução, uma vez que o cabelo da mulher era essa parte ali que era guardada e ele era apresentado apenas no momento da intimidade. Então fala dessa sedução. Só que olha só, da mesma forma como ele tenta seduzir com aparência de bem, e a própria sedução dos cabelos femininos, como são seus dentes? E aí quando a gente olha para as escrituras, você tem lá Pedro falando na sua primeira epístola que vigiai porque o inimigo anda como um leão ao derredor, esperando para devorar. A espreita. Também quando a gente olha para os profetas, lá quando eles olham para a nação de Nínive, por exemplo, eles vão falar que eram como leões destroçando os seus inimigos. Satanás, ele seduz com promessas de bem, mas no final das contas devorará aquele que se devota a ele com dentes de leão. Pastor, a Bíblia fala que ele se transforma em anjo de luz, né? Para tentar se parecer com o verdadeiro anjo de luz, com a verdadeira luz que é Cristo Jesus. Então, às vezes a gente assiste em filme aí, né? Tem lá o pessoal fazer um pacto com Satanás lá, e Satanás oferece os prêmios bons para eles. Só que no final das contas o preço vai ser cobrado. Osborne, ele tem aqui uma citação lá no trabalho dele, diz assim: esta é uma mensagem muito importante. Aqueles que se recusam a se voltar para Deus precisam compreender a verdadeira natureza e as intenções dos deuses em que eles escolheram servir, porque isso voltará contra eles. É o mal destruindo o mal aqui. Aquilo que Cristo fala quando os fariseus confrontam ele: ele está possuído por Beelzebul. Aí Cristo vai falar: se Satanás tiver dividido seu reino, não subsistirá. Está chegando essa hora que o reino de Satanás lutará contra ele, mesmo de fato não subsistirá, cairá. É o próprio mal sendo usado como um instrumento. Perceba como Deus, ele é aquele que é governador sobre todas as coisas. O próprio mal é usado para destruir-se a si mesmo. Em resposta ao quê? Como a gente viu aqui as trombetas, é em resposta ao clamor dos santos. Então a gente para pensar, por exemplo, no contexto das igrejas da Ásia Menor, debaixo de um império romano, que em alguns lugares colocavam os cristãos ali no madeira e botavam fogo, usavam eles como tochas para iluminar as noites escuras deles. O povo sofrendo represálias de todos os lados, de todos os tipos, com todas as intensidades. Esse povo está clamando a Deus, e a gente já viu que em Apocalipse, esses clamores, essas orações sobem a Deus como um aroma suave, um incenso. Os anjos estão com um incensário e botando ali o fogo para que essas orações tornem-se como fumaça chegando às narinas de Deus, fumaça aceitável diante de Deus. E depois o anjo pega tudo aquilo e lança sobre a terra. E aí nós temos as trombetas. Ou seja, toda essa expressão de juízo de Deus é em resposta ao clamor dos santos que estão sofrendo e estão vendo a resposta de Deus. Deus está respondendo, destruindo o mal, e destruirá o mal finalmente, porque para Nova Jerusalém subsistir, ela não pode compartilhar a sua santidade com nada de profano e mal. Então o pecado precisa ser, o pecado, o mal, o caos, a perversidade precisa ser extirpado completamente da realidade, para que possa ser estabelecida a Nova Jerusalém. Compreende? Não precisamos ter medo disso aqui. Esse tormento, Deus livrará o seu tormento. Quando lá em Êxodo, deixa eu ver se eu acho o texto aqui, quando lá em Êxodo vem as pragas, Deus vai lançar as pragas,
Deixa eu ver se é esse texto aqui. Versículo 8 de Êxodo. Versículos 22 e 23. Olha lá. Vamos perceber como a Bíblia ela é repleta de repetições de ideias e histórias. Quando a gente vê o Novo Testamento contando-se uma história, pode ter certeza que ali a ideia é retomada de algo que já se fazia sentido para eles anteriormente. Então, quando lá Apocalipse fala que Deus marcará os selos e que eles não sofrerão dano nesses teores em que os que não têm sofrerão, quando lá falando a respeito das pragas no Egito, diz versículo 22 do capítulo 8, naquele dia separarei a terra de Gósen em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará esse sinal. Então, o teor desse tormento não acometerá os que estão em Cristo. Esse tormento espiritual devastado, sendo dado pelos anjos maus, não será, porque Deus é aquele que preserva o seu povo. Tá? Isso daí estudado pelo profeta, que fala que é abreviado também. Faz referência sim. Faz referência lá. Qual evangelho que é que fala sobre isso aí? Mateus, né? Que por causa dos eleitos o tempo foi abreviado, né? Olha lá. Então, Satanás seduz com aparência de bem, mas é como um leão que está para devorar. Aí vai falar das couraças que tinham esses gafanhotos com aparência de cavalo. Aqui vai falar do poderio de um exército pronto para a batalha, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para os guerreiros partos, os cavalos deles tinham uma couraça na parte do tronco, do tórax, né? Então, por isso faz referência ao que eu acredito lá, ao que nós temos no primeiro selo. Mas fala de um exército muito poderoso. Carros de cavalos aqui é carruagens. Então, quando você olha para a realidade do Antigo Testamento, ou até mesmo aqui no primeiro século, aquele exército que tinha muitas carruagens era um exército que ia dominar, que era muito difícil de ser enfrentado. Então, estou falando do quão devastador esses anjos malignos, são esses anjos malignos. E eles têm um rei. Embora Provérbios diga, se eu não me engano é Provérbios, que fala que os gafanhotos não têm rei, esses têm. É o anjo do abismo, o destruidor. E a palavra destruidor faz contraste com qual outra palavra? Com qual outro? É adjetivo? Com qual? Destruidor. Faz contraste com qual outra palavra? Salvador. Salvador. Se em Cristo a gente encontra salvação, no anjo do abismo se encontra destruição. Destruição. Não há como abandonar o Salvador e colher frutos de salvação. Não há como se devotar ao destruidor e não colher os frutos dessa destruição. Não há. Não há. Destruidor. Essa mesma palavrinha, Abaddon e Apolion. Apolion pode fazer referência ali a Apolo, que era o deus da pestilência também, em que o próprio Domiciano, que era o imperador desse tempo aqui, ele se considerava a própria encarnação de Apolo. Tá? Não há como abandonar a árvore da vida e colher frutos de salvação. Não há. Não há. Mas essa é uma palavra de esperança, por incrível que pareça. Pensa naqueles crentes da Ásia Menor que estão sofrendo todos os tipos de perseguições e vem uma palavra a eles, um texto tanto apocalíptico como profético, dizendo que o mal vai ser destruído. Que por mais que eles passem por todas as perseguições pelas quais eles poderiam e estavam passando, o mal que eles tanto clamavam para que Deus destruísse será destruído. E essa é uma esperança também para mim e para você. Diante das nossas realidades, das nossas perseguições,
que embora não sejam perseguições tais quais nós percebemos aqui em Apocalipse, mas há perseguição, e ainda que não seja uma perseguição evidente e explícita, é uma perseguição que emana da nossa própria natureza, que luta contra o nosso espírito, a natureza pecaminosa que luta contra o espírito cujo Espírito Santo dominou. É uma palavra a nós de que todo o mal que existe no nosso meio, de padrasto matando filho, de violentações sobre homens, mulheres, crianças, assassínios, todo tipo de expressão, pensa aí na pior expressão do pecado em nosso meio. Isso será destruído. Isso acabará. Isso acabará. Isso é uma palavra de esperança para eles e para nós. Embora possamos estar no meio de toda a tribulação, mas sendo preservados por Deus, por termos na nossa fonte o selo dele, a marcação dele, que é o próprio Espírito Santo do Senhor, né? Paulo vai dizer que o Espírito é aquele que é o selo de Deus, é a nossa garantia diante de Deus. O Espírito Santo é aquele que, quando nós nos achegarmos diante do Senhor, eu falar: cadê o selo? O Espírito vai dizer: está aqui o selo, marcado com o sangue de Cristo Jesus. Quando cartas antigas ali eram escritas, a cera era pingada ali e o sinal era ali, um anel, geralmente, né? Cravado para mostrar que era dele. Né? O sangue de Cristo é essa cera que alcançou no nosso coração, e o Espírito Santo é aquele que selou. Está marcado já, meus irmãos. Está marcado. Então, não há desesperança que tente nos seduzir, que sobressaia a esperança que encontramos em Cristo Jesus. Não há. O mal terá seu fim. O mal terá seu fim. Que eu e você, que nós sejamos aqueles encontrados diante do povo do Cordeiro, nos devotando a Ele, não abandonando por quaisquer seduções que nós tenhamos diante de nós. Satanás, o anjo, os seus demônios se apresentam como coisas boas, aparência de homem, cabelos de mulher, seus dentes são de leões, vão devorar, e o rei deles é o destruidor, mas o rei nosso é o Salvador, e glória a Jesus por isso. Eu vou desligar aqui a nossa gravação e depois eu vou abrir para aqui, se alguém tiver mais alguma